Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma reflexão teológica e nós estamos aqui abordando, a doutrina de Deus. E hoje mais um atributo aí, um atributo incomunicável de Deus, um atributo da sua natureza, atributo transcendente da parte de Deus. E hoje será a imutabilidade, ou seja, nosso Deus é um Deus imutável. Então, esse atributo pela qual nós estamos aqui falando, que é a imutabilidade, diz respeito que nós não encontramos nenhuma mudança em Deus, no seu caráter, na sua natureza, nas suas qualidades, em seus conselhos. Então, Deus é um Deus que ele é imutável. E existe uma base, para nós aprovarmos isso. Então, a base para a sua imutabilidade é a sua simplicidade, é a sua eternidade, a sua autoexistência e também a sua perfeição. Então, na simplicidade, porque sendo Deus, uma substância simples, indivisível e sem mistura. Deus, ele não varia, como disse Tiago, e eu vou ler esse versículo, Tiago capítulo 1, e o versículo de número 17, Tiago disse que todo dom perfeito vem descendo paz das luzes, aonde não há sombra nem mudança de variação. Então, nosso Deus, ele não varia. Deus, ele pela sua eternidade, ele não está sujeito ao tempo, ao espaço. Então, Deus não muda. Malaquias 3 se diz, porque o Senhor não muda. E por fim, nós temos a sua autoexistência. Então, por sua vez, Deus por ser autoexistente, Deus, ele não é causado. Deus, ele tem origem em si mesmo. Ele é eu sou o que sou. E por fim, Deus, ele é perfeito em toda o seu ser. Deus, ele é perfeito. Deus é completo, não falta nada nesse ser. Então, com base aqui nessas condições, nós podemos dizer que Deus, ele por ser eterno, ser autoexistente, por ser perfeito, Deus, ele tem essa imutabilidade. Então, Deus, ele não muda e nem sofre variação, Ele não muda. Também existe outra verdade a respeito da sua imutabilidade, Isso quer dizer que Deus, ele é imóvel, Deus tem, ele é imóvel, Deus não age, Deus não se movimenta. Então, Deus é um Deus que tem ação. Então, ele é imutável. Então, ser imutável não significa imobilidade. Nosso Deus é um Deus de ação. Então, em Isaías 43, versículo 13, nós temos aí essa expressão que diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, ou agindo eu, quem impedirá? Então, nosso Deus, ele por ser imutável, ele não é imóvel, Ele não é, isso não significa que nosso Deus, ele tem a imobilidade. Então, Deus é um Deus que tem ação, e Deus é um ser que age. Outra verdade a respeito da sua imutabilidade é que essa imutabilidade, isso implica em um não arrependimento. Então, Deus não erra, Deus não se arrepende, como o homem se arrepende. Todos os versículos que mostra, tá aí, você pode ler aí, que arrependeu Deus, de ter feito o homem, arrependeu Deus do mal que quer fazer a respeito do povo, porque Deus mudou o seu plano. Deus, ele revogou aquilo que ia fazer, mas Deus não erra, Deus não se arrepende. A sua imutabilidade, de Deus, em relação à sua natureza, diz que Deus não muda porque Deus é perfeito em sua natureza. Malaquias 3, versículo 6 diz que porque eu, Senhor, não mudo.
Esse mudar aí é que Deus nem melhora e Deus não piora. Então Deus é perfeito. Deus nem precisa, né? Deus nem aumenta nem diminui. Ele é perfeito, ele é absoluto. Deus não tem nenhuma necessidade, né? Deus é um Deus absoluto. Então, ele é imutável no seu poder que ele tem e também na sua grandeza. Outra verdade que nós temos aí é que Deus também ele é imutável nos seus atributos. Então, Deus não varia com as suas promessas. Deus a sua misericórdia não tem fim, a sua justiça permanece a mesma, o seu amor é inalterável, não muda. Então, segundo os Coríntios 1:20 diz assim: porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus, para a glória de Deus por nós. Então, Deus ele não muda. Então, você pode ler aí o Salmo 100, eu vou ler Salmo 103, versículo 17, onde diz que a sua misericórdia, né? Deus é imutável também nas suas misericórdia. 103 de Salmo, versículo 17, diz assim, ó: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que temem a sua justiça e sobre os filhos dos filhos. Então, Deus, ele é imutável até nos seus atributos. E por fim, nós temos aí que Deus ele é imutável em seu conselho. Então, Deus planejou, né, os fatos conforme a sua vontade, o seu decreto. Então, Deus ele não altera, ele vai concretizar, né, o que ele planejou. Então, nada poderá sair da sua vontade. Ou seja, o próprio Deus, ele jamais mudará a sua opinião. Deus jamais ele vai errar nos seus propósitos. Então, Deus fará conforme o plano predeterminado. Por quê? Porque Deus é um Deus eterno. Ele vai executar toda a sua vontade. Então, eu queria ler aqui Isaías 46 e o versículo de número 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucedem, que diga o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então Deus irá executar a sua vontade, porque Deus é um Deus imutável, Deus não altera, Deus não tem sombra e não tem com ele variação. Deus te abençoe aí por essa palavra gloriosa. Então, se Deus não muda, Deus continua sendo teu Deus fiel, justo, eterno, soberano e misericordioso. Então, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.